Pois bem, pessoal, como vocês já sabem, na última semana surgiu a polêmica com relação a Ricardo Coutinho e a João Azevedo. Eles ali, João Azevedo rompeu com o PSB, com o Partido Socialista do Brasil, ok? E por motivos que ficaram obscuros, ele não explicou com clareza, com detalhes, sobre o que de fato ocorreu para que culminasse aí nesse racha, nesse rompimento. Então, de repente, todos os veículos de mídia noticiaram esse rompimento, esse racha, e é o que tudo indica, já vinham acontecendo alguns ruídos com relação à relação de João Azevedo com Ricardo Coutinho. Então, na última semana saiu essa notícia. Ricardo Coutinho saiu do PSB, se desfiliou do PSB, ok? E aí foi uma bomba dentro da Paraíba, né? Porque muitos prefeitos têm o apoio de Ricardo Coutinho, do PSB ali. Então ficou esse clima entre os políticos prefeitos de várias cidades. Após o anúncio do racha, né, do rompimento, em seguida o PSB lançou nota xingando João Azevedo, dizendo que ele nunca ganharia nenhum tipo de eleição concorrendo a qualquer cargo se não fosse pela imagem de Ricardo Coutinho. Não ganharia para prefeito, para vereador e nem para governador. E em carta, o próprio João Azevedo ele disse que saiu do PSB em busca de uma democracia perdida, porque ao que tudo indica, estavam ocorrendo algumas atitudes, alguns comportamentos autoritários por parte de Ricardo Coutinho e do partido, né, do PSB. Lembrando que o Ricardo Coutinho é o presidente estadual, ok? Ele é o chefão do PSB aqui na Paraíba. E ao que tudo indica, João Azevedo ele não gostou de determinadas atitudes que estavam ocorrendo dentro do partido e ali dos partidos, entre aspas, satélites, né? Que tem uma coligação, são próximos da pessoa, principalmente da pessoa de Ricardo Coutinho, que aqui na Paraíba é maior do que o PSB e do próprio partido. Pois bem, isso muitas pessoas, principalmente os políticos, principalmente o próprio Ricardo Coutinho, ele obviamente como estratégia de política, como estratégia de uma futura campanha, é óbvio que ele vai travestir esse fato como um fato novo, um fato que nunca ocorreu e de que, portanto, João Azevedo é um traidor, né? Geralmente quando acontece esses rachas dentro da política, de parceiros políticos, alguém sempre leva a fama de traidor e outro sempre tenta implantar essa fama de traidor naquela pessoa que se desligou de uma determinada figura política ou de uma figura partidária, que é o caso de João Azevedo. Se você não lembra muito bem, Ricardo Coutinho ganhou fama, ganhou projeção na Paraíba através do apoio de Cássio Cunha Lima, pessoal. E na época, se você fizer qualquer pesquisa, você vai encontrar isso, que Ricardo Coutinho era um desconhecido, e ele não tinha popularidade nem simpatia com o público, ok? Ele tem uma fama de ser ríspido, assim como a ex-presidente Dilma Rousseff, ele tinha essa fama de ser ríspido, e então Cássio Cunha Lima apoiou, firmou uma aliança em acordos, e então Ricardo Coutinho conseguiu se eleger governador da Paraíba, ok? Isso em 2010. E também naquela época surgiram muitos ruídos com relação a esse apoio de Cássio ao Ricardo Coutinho. Em 2014, Cássio rompeu com Ricardo Coutinho, e é muito interessante como isso aconteceu, porque aparentemente Ricardo Coutinho era aconselhado a não noticiar para a imprensa de que havia um rachado. Por quê? Porque da mesma forma que está acontecendo agora, Ricardo Coutinho queria segurar o que estava acontecendo para que posteriormente ele
se travestisse de vítima e de que Cássio Cunha Lima teria rompido com ele. E, obviamente, o cidadão comum, nós, cidadãos comuns, nunca vamos ter acesso ao que de fato aconteceu entre as duas figuras políticas, entre os partidos. Ok? O que se sabe é o que é noticiado através das pessoas, das figuras próximas a essas pessoas. Ok? E aqui, nessa análise, é interessante a gente notar o seguinte, que sempre que existe algum tipo de racha grande, volumoso, okay, entre figuras políticas importantes, entre partidos grandes, logo em seguida vem uma derrocada de uma das partes que está sendo rachada. Ok? Por exemplo, quando Dilma Rousseff na eleição de 2014 ela não apresentou tanta força política e não ganhou com uma vantagem muito grande sobre a Aécio Neves, se não me falha a memória, ela ganhou com 51% dos votos, logo demonstrou de que qualquer rasteira política que ela levasse na época, a levaria a completa desgraça no mundo político. E detalhe, Lula, que chamou Michel Temer para compor a chapa Michel e Dilma Rousseff, o chamou justamente para que Michel Temer fizesse o papel de mediador entre Dilma Rousseff e o Congresso, porque Dilma tinha uma fama de ser muito ríspida, dura e sem nenhum diálogo com seus parceiros políticos. Isso era notório na época. Muita gente falava disso porque ela vinha de um histórico de administradora de empresas e essa fama dela era muito grande. Então, Dilma Rousseff, sem nenhuma força política, maquiando as contas do governo, e Michel Temer, um articulador político, era óbvio que com as manifestações nas ruas, com o povo indo às ruas, a internet achincalhando o PT e Dilma Rousseff, os grandes escândalos de corrupção, era óbvio que Michel Temer, que é uma cobra velha dentro da política, que inclusive, isso é muito importante que fique claro, Michel Temer, se você não sabe, é um professor de direito constitucional. Ou seja, Michel Temer sabia perfeitamente os caminhos que deveria trilhar e também as consequências dos pedidos de impeachment da Dilma Rousseff, já que ela não tinha força nenhuma para prosseguir politicamente. Então o que foi que Michel Temer fez? Em seguida, Michel Temer publiciza uma carta aberta, aquela carta ficou muito famosa, desabafando de que era um vice-presidente decorativo, fictício no governo Dilma, e que a própria Dilma Rousseff tinha ignorado várias indicações políticas do Michel Temer. Então, nessa época, inclusive, Michel Temer saiu de Brasília e foi para São Paulo, ok? Para criar ali um clima verdadeiramente de um racha. Então, era óbvio. Feito isso, Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment da Dilma Rousseff e o cenário já estava instalado para Dilma Rousseff cair, pessoal. Na época eu lembro que algumas pessoas me perguntavam se ia, se não ia, se Dilma iria sair, se não iria sair, e era muito óbvio que Dilma ia sair do poder, ok? Era óbvio que ela ia ser empichada. Então ela foi empichada, Michel Temer assumiu o cargo, e não à toa que Michel Temer assumiu o cargo, e mesmo sem força política nenhuma, Michel Temer conseguiu terminar o segundo mandato da sua chapa, ok? Que inclusive estava prestes a ser cassada também pelo TSE, e que Gilmar Mendes decidiu por não cassar a chapa Dilma Temer, e conseguiu terminar o seu mandato. Como ele terminou, como ele conseguiu terminar o seu mandato, se ele não tinha força política? Da mesma forma também, a internet achincalhando Michel Temer, respondendo a vários crimes, e fica a questão, como que ele conseguiu terminar o seu mandato? E a pergunta é muito simples, porque o império do PT, tendo um fim com Dilma Rousseff, sobra um vácuo, e esse vácuo, tendo força ou não, foi preenchido com a liderança de Michel Temer, que era ali líder do PMDB e de todo o Centrão, que tinha interesses muito grandes, ok?
a barganhar com Michel Temer. E o Centrão, muita gente se engana achando que o Centrão é a soma daqueles políticos que não se encaixam nem da direita nem da esquerda. Ele é de Deus. Não. O Centrão, pessoal, é aquela classe de políticos que ele não tem pauta alguma definida, ok? Eles estão ali dentro para pleitearem os seus próprios interesses. Este é o Centrão, ok? Então, devido a isso, Michel Temer conseguiu terminar o seu mandato. Isso é só para exemplificar a você de que rachas políticos, eles acontecem há muito tempo no Brasil, ok? Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque Ricardo Coutinho é um cara muito esperto, ok? Ele se fez na política sendo muito esperto, e às custas do próprio Cássio Cunha Lima lá em 2010. E hoje não é diferente, gente. Hoje não é diferente. Ele aproveitou-se, ele adiantou-se na questão do racha entre ele e João Azevedo, ok? Para implantar uma narrativa. E João Azevedo, é muito importante que eu deixe isso claro, João Azevedo é um cara que eu não votei nele, ok? Por princípio, nem nele, nem em Ricardo Coutinho, ok? Mas ele teve ali, certamente, a serenidade. Por quê? E aqui vem a outra parte da análise. Porque Ricardo Coutinho é o homem que detém o poder, pessoal, ok? Então, o que foi que ocorreu? Logo que João Azevedo rompeu com o PSB e com Ricardo Coutinho, vários prefeitos eleitos pelo próprio PSB e ligados ao PSB e ligados a Ricardo Coutinho também romperam com o PSB e romperam com Ricardo Coutinho para apoiarem João Azevedo. Esse é o poder político que tem uma pessoa que detém a máquina pública naquele momento, gente. Isso foi o que ocorreu em 2014 com o racha entre Ricardo Coutinho e Cássio Cunha Lima, ok? Está se configurando a mesma coisa com João Azevedo. E Ricardo Coutinho tem muita razão. Ricardo Coutinho não, aliás, o próprio partido PSB tem muita razão quando diz o seguinte: João Azevedo era um desconhecido, ok? E ele não ganharia o governo do estado da Paraíba se não fosse Ricardo Coutinho. João Azevedo tem uma longa história na administração pública, pessoal. João Azevedo é um professor na área das engenharias, ok? Aposentado. Já atuou na prefeitura de João Pessoa, na área de recursos hídricos, infraestrutura, enfim. Já atuou em Bahia, já atuou nas secretarias do governo de Ricardo Coutinho, nas mesmas áreas de engenharia, recursos hídricos, infraestrutura. Ele era um cara técnico, ok? Ele era um administrador técnico de uma pasta. E ninguém conhecia João Azevedo, ok? Se não fosse a projeção que ele ganhou através da imagem de Ricardo Coutinho. E aqui, outro ponto a ser ressaltado é o seguinte: nas eleições de 2018 foram eleições muito curiosas e que algumas pessoas alertavam sobre o cuidado que os grandes políticos, que os grandes cabos eleitorais tomassem muito cuidado, porque estava entrando na política uma leva de pessoas com interesses que não eram interesses muito claros, ok? E que essas pessoas, elas estavam se colocando como grandes protagonistas sem sequer serem protagonistas. Então, o que foi que ocorreu? Em âmbito federal, houve muitos rachas entre o PSL e o presidente da República, Bolsonaro, ok? Por quê? Porque vários deputados eleitos pelo PSL e que se encostaram em Bolsonaro para serem eleitos, quando eles chegaram em Brasília, quando eles chegaram às casas legislativas, quando assumiram seus cargos nos estados, essas pessoas tiveram o gosto do poder, ok? E elas precisavam derrubar ou tentar derrubar alguém para assumirem o posto de protagonismo, ok? Que é o que a gente está debatendo aqui hoje. Então, o que foi que aconteceu aqui na Paraíba? Júlia Lemos rompeu com Bolsonaro.
No estado de São Paulo, Joyce Hasselmann rompeu com Bolsonaro, ok? No Rio de Janeiro, o Witzel ainda não está muito claro, mas através dos ruídos que está tendo aí, tudo indica que romperá claramente com Bolsonaro. E no Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, ele foi eleito também por causa de Bolsonaro, ok? No Rio de Janeiro, Bolsonaro é muito forte, por causa dele que o Witzel foi eleito. Aconteceram todos esses rompimentos e sempre com a mesma narrativa de Ricardo Coutinho, não é? Eles sempre serão coitados e aquela pessoa que está no poder, que é a pessoa vilã da história, etc, etc, etc. É muito importante que a gente observe isso, porque o que ocorre nesses casos, gente, de ruptura política, de brigas, de grandes brigas políticas, o que está em interesse sempre é o interesse ou de uma determinada figura política ou de um determinado grupo político contra outro, ok? Nunca os interesses da população, o seu interesse, o meu interesse, o nosso interesse, nunca foi causa de um racha político, ok? Um político nunca rachou com o outro, dizendo assim, olha, eu estou rachando com você porque eu defendo os interesses da população, ok? Sempre o que causa esses rachas são interesses partidários, simplesmente isso, pessoal. E é muito importante que isso fique claro, porque para você não cair no fenômeno de time, não é? Fulano é do time de Ricardo Coutinho e fulano é do time de João Azevedo, ok? Isso fica aí para as figuras políticas, ok? Se você é um cidadão comum, o que cabe a você questionar sobre o que está acontecendo, investigar e analisar sobre o que está acontecendo, que é o que eu estou tentando fazer nesta live hoje, nesta conversa com vocês. Esse racha muito provavelmente aconteceu porque Ricardo Coutinho ele quer pleitear as eleições em 2022, ok? Muito provavelmente ele quer fazer isso. Por quê? Preste bem atenção como as coisas funcionam. Em 2010, Cássio Cunha Lima apoiou Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho foi eleito. Em 2014, Cássio Cunha Lima, que planejava se candidatar ao governo do estado, rompeu com Ricardo Coutinho para que posteriormente ele também concorresse às eleições estaduais, ok? Então aí você já observa um padrão, que as figuras políticas elas rompem não pelo interesse da população, mas simplesmente por interesses próprios, ok? Por interesses partidários, não pelos interesses da população. Isso é muito importante que fique claro, gente. Agora vamos para um exemplo mais próximo de nós, ok? Para um exemplo local sobre os nossos líderes políticos do nosso município, ok? Porque como eu falei, esses rachas políticos, eles são mais velhos, gente, do que a própria política, ok? Sempre as cisões no âmbito político, no âmbito eleitoral, se dão por interesses dos próprios políticos e não pelos interesses da própria população. No município de Aroeiras ocorreu algo bem interessante, ok? Já desde algum tempo, se você for observar as movimentações políticas que ocorreram entre o atual prefeito e o atual vice-prefeito, nós percebemos que não estavam muito bem já desde um bom tempo, ok? Sempre que tem alguma festividade, algum evento, nós vimos as duas figuras separadas, ok? Então, o que foi que houve? Posteriormente a isso, foi noticiado, vocês já estão carecas de saber disso, que o vice-prefeito Jailson teria rompido com o atual prefeito. E nesse debate, no calor do momento, as pessoas assumem logo os seus times, ok? Infelizmente é assim. Então, as pessoas começaram a culpar Jailson, as pessoas começaram a culpar Milton, mas pouco tempo depois do racha, ok? Do racha oficial, o próprio Jailson deu uma entrevista numa rádio, que foi transmitida via Facebook e tudo mais, e ele próprio disse que o racha se deu
porque o grupo político que estava no poder não quis apoiá-lo, ok? Para a eleição, para as eleições municipais do próximo ano, do ano que vem. Então isso acarretou o racha, ok? Porque aparentemente era uma promessa antiga de que se Jailson fizesse parte da chapa que está no poder, futuramente esse grupo apoiaria Jailson para concorrer às eleições municipais. E não foi isso que ocorreu. O próprio Jailson disse isso ao vivo, gente. Não sou eu que estou inventando isso, ok? Foi ele mesmo que falou isso em uma entrevista. Então aqui você já percebe claramente de que a natureza dos rachas políticos não são um interesse da população. Eu nunca vi na minha vida um político rompendo com outro político porque os direitos de Dona Maria foram feridos, porque os direitos de Seu José estão sendo cerceados. Nunca isso ocorreu. Sempre ocorre por interesses puramente políticos, ok? E seguindo a lógica da nossa análise inicial, é muito importante dizer o seguinte: Michel Temer rompeu com Dilma Rousseff e o império do PT teve um fim, ok? Cássio Cunha Lima apoiou Ricardo Coutinho, ok? Posteriormente teve o racha entre Cássio Cunha Lima e Ricardo Coutinho, que detinha o poder na época. E o que foi que houve? Posteriormente houve a derrocada do próprio Cássio Cunha Lima, ok? Não é à toa que Cássio Cunha Lima não se elegeu nem sequer ao Senado Federal posteriormente ao racha. E em Aroeiras, Jailson rompeu com Milton, ok? Então resta clareza sobre o que vai ocorrer para nós vermos quem sairá perdendo dos dois, porque nós não temos bola de cristal. Eu não gosto de adivinhar as coisas, ok? Eu lido com fatos, eu lido com documentos, eu lido com a materialidade dos casos, gente. E nós temos pouca matéria-prima para falarmos sobre isso com mais clareza com vocês, ok? Mas eu tenho os meus palpites pessoais, ok? Por exemplo, como eu já falei em outras lives, nós temos figuras políticas populares em Aroeiras, ok? Duas figuras políticas populares que temos em Aroeiras, as maiores, eu acho, as mais ontológicas, são Chicão, ok? E Gilberto Bezerra. Mas nenhuma dessas duas figuras políticas estão protagonizando o racha político que aconteceu em Aroeiras, ok? Nenhuma das duas figuras políticas mais populares da nossa cidade estão protagonizando esse imbróglio que está acontecendo. Pois bem, após o racha, quem se colocou como uma opção para assumir a posição do vice-prefeito Jailson para concorrer, não é apoiado pelo autoprefeito, às eleições do próximo ano? Se colocou no lugar de Jailson um cara que ninguém conhece muito bem, ok? Não reside em Aroeiras. Isso é muito perigoso, gente. E aqui, independente da imagem de quem seja, ok? Se fosse em âmbito estadual, também seria muito perigoso. Por quê? Porque Jailson é um cara popular no município, ok? Que tem ligações com muitos grupos, com muitos pequenos grupos políticos, gente. Então ele pode se beneficiar com esse racha, ok? Essa é uma análise sem aqui, eu não estou dizendo que eu apoio A ou B, tá bom? É uma análise fria da história dos rompimentos, tanto nacional, estadual e local, ok? Eu estou traçando uma linha de raciocínio com vocês. No rompimento entre Michel Temer e Dilma Rousseff, quem caiu? Dilma Rousseff. No racha entre Cássio Cunha Lima e Ricardo Coutinho, quem foi que caiu? Cássio Cunha Lima, mesmo, preste atenção, mesmo com a grande tradição política, Cássio Cunha Lima ficou para trás, pessoal. Com uma grande, poucas famílias, pensa que a família mais tradicional da Paraíba é a família Cunha Lima,
ok? E acabou ficando para trás, acabou sendo deixado de lado com o racha, em virtude de um racha com Ricardo Coutinho, ok? Entre o racha de João Azevedo e Ricardo Coutinho, nós temos ainda que esperar um pouco, porque a maioria dos líderes políticos locais dos municípios ainda não se decidiram sobre o que vão fazer. Por quê? Porque quem detém a máquina pública do Estado, quem detém a caneta, quem detém o poder no Estado hoje é João Azevedo. Então é muito difícil você fazer uma análise muito recente, é uma análise sobre efeitos, consequências sobre algo recente, ok? E da mesma forma se configura em âmbito local, aqui em Aroeiras. Em âmbito estadual, temos que esperar para ver qual dos dois sobreviverá, ok? Em âmbito local, também temos que esperar para ver quem sobreviverá. Eu tenho meu palpite, mas eu não vou aqui soltar, ok? Para vocês, porque eu não sou irresponsável a este ponto.